Boa noite, gente! Mais uma noite de terça-feira. E o tema hoje está incrível. Mas antes disso, roda a vinheta de Geração do Futuro. Gente, o tema de hoje é série de mulheres que empreendem seguindo princípios. Vocês vão estar acompanhando hoje esse podcast, já vou preparando vocês, que tá incrível. Eu trouxe aqui uma convidada maravilhosa, uma amiga, uma pessoa assim super especial pra gente. E eu quero apresentar pra vocês essa minha amiga, Gleicia Fabiani. Amiga, que prazer ter você aqui hoje com a gente. Tô muito feliz, muito feliz. É uma honra ter você aqui conosco. E eu tenho certeza que você vai agregar demais hoje aqui nesse podcast. Que prazer, amiga, estar aqui nessa mesa, sabendo que, de fato, temos muito para compartilhar. E muitas mulheres vão ouvir, vão serem inspiradas, encorajadas. Amém. Essa é a nossa missão dessa noite. Vamos lá? Amém, vamos? Gente, é muita coisa que a gente vai trazer hoje, né? Quem está acompanhando a série, a gente iniciou essa série na semana passada e hoje a gente está dando continuidade e o assunto tá incrível. Deixa eu apresentar um pouco essa minha amiga maravilhosa aqui. Ela é uma convidada super importante. Ela é empresária há 15 anos, empreendedora, sonhadora, mãe, uma mulher de Deus, proprietária do espaço VIP Garden aqui no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Um local voltado a criar, através de um ambiente intimista e acolhedor, um momento especial para um dia tão especial que é o dia da noiva. Gente, tudo, amiga, tudo. Ai, sonho. Você que já vai casar, você que tá aí, que tá me acompanhando, a gente, quero um dia especial. Não somente dia da noiva, pode ter outros eventos, né? Sim, a gente cria diversos eventos. Já sabe, espaço VIP Garden, gente, e sempre dessa pegada, intimista, acolhedora, de forma única, exclusiva. Coisa linda. É lindo. O QR Code vai ficar na tela, né, da nossa amiga, para quem quiser, quem está acompanhando o nosso podcast, quiser entrar em contato com ela, para saber mais sobre o trabalho dela, vai estar aqui na tela, vai estar disponível aqui para vocês, tá? Mas, seguinte, vamos que hoje tem muito assunto. Vamos. E, tá incrível demais. Seguinte, eu queria que você começasse contando um pouco sobre a sua trajetória e como você decidiu se tornar empreendedora. Boa, já começou, né? Já começamos assim, aqui é assim, amor. Então, eu era uma empreendedora do lar. E eu amava fazer o que eu fazia, porque eu sempre via a minha casa como uma empresa. Uma grande organização, uma instituição dada por Deus e eu tinha que desenvolver. Mas chegou um determinado momento em que Deus me chamou para fora. Justamente para ajudar, na época, o Fernandes, que era meu marido, a fazer com que aquilo que era necessário naquele momento fosse respondido através da minha pessoa junto com ele. Na época ele tinha uma empresa junto com meu irmão e eu saí. E ali começou o meu estágio. Deus falou que ali começaria o meu estágio de desenvolver a empresária, a empreendedora que havia dentro de mim que eu não sabia. Porque geralmente, Marina, é assim. Muitas mulheres não sabem a liderança que existe, a força que existe, a coragem. A gente está falando aqui de mulheres que empreendem e que têm sonhos. Sim. Naquele momento, muitos sonhos eu acho que estavam engavetados. E quando eu fui para essa minha nova fase junto com o Fernandes, muitas coisas começaram a surgir dentro de mim. Sim. E eu comecei minha trajetória ajudando, cooperando. Eu era uma funcionária. Mas na medida que eu caminhava com ele, que eu entendia que aquela jornada tinha a ver com a minha vida, eu comecei a imergir mais, eu comecei a buscar mais. E chegou um determinado momento que a gente entendeu que era necessário caminhar de forma diferente, porque na época ele era sócio do meu irmão. E aí foi quando nós começamos a empreender juntos, como casais. E eu, naquela época, me tornei sócia dele. Passei de funcionária para ser sócia. Para ser a pessoa ajudadora, auxiliadora, a gestora. Lembra? Eu empreendia na casa, mas fui empreender dentro da empresa.
Porque às vezes a gente acha que não tem muita ligação. Mas quantas vezes a gente coloca, né, a nossa expertise ali dentro? E ali eu comecei. Na época a gente trabalhava com saneamento, tratamento de água e esgoto. Nada a ver, gente, do que eu faço agora. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Porque eu sempre achei que você nasceu nisso. Não. É tão teu, né? Tão meu, né? Como é que pode? Mas é isso. Você começa de um jeito, você faz o que você não gosta para fazer depois o que gosta. Anota essa aí, você. Verdade. Porque às vezes você fica escolhendo muito e tudo que é construído no processo é para que você venha se autoconhecer. Sim. E aí nós montamos uma empresa de saneamento e depois, em 2015, 2013, eu fiquei viúva e eu tinha que dar continuidade. Ali eu estava diante de uma crise, mas diante de uma oportunidade. Óbvio que falando agora parece muito fácil, mas na época eu tinha 3 crianças pequenas, sim, mas eu tinha vontade, sim, de continuar a vida, não só por mim, mas pelos meus filhos, mas também por aquilo que ainda permeava entre nós, que o Fernandes era um sonhador, um visionário. Sim. Então ele me ensinou muita coisa nessa vida, nesse processo que eu comecei a construir com ele. E depois, em 2015, eu entendi que aquele momento, aquele ciclo, negócio, né, não tinha mais a ver comigo. Tanto que eu falei para Deus, 2015, eu quero fazer uma imersão para conhecer o meu propósito, Senhor. Porque Deus, desde que me chamou para empreender, Ele disse que eu era uma empreendedora missional, uma empreendedora do reino. E toda a minha trajetória eu sempre trouxe isso como uma missão em que até, sim, hoje eu não abro mão. Em 2015 eu comecei. E aí eu fui entender que não era mais para continuar nesse ciclo. Eu criei um projeto que se chama Cultura Sustentável. Então esse projeto ele tinha e tem como objetivo de preparar líderes que tenham uma mentalidade sustentável. Eu entendo que a gente tem um propósito, mas se você não se tornar sustentável, você não consegue cumprir com sua missão. Sim. Pensando nisso, 2017, eu tinha uma outra crise. Minha filha tinha ido para a Argentina e fui fazer medicina, e naquele processo eu tinha que ter a gestão financeira sobre tudo. E eu me vi perdendo um apartamento. E quando eu me vi perdendo o apartamento, eu também me vi perdendo a esperança de como que eu vou fazer com que ela dê continuidade àquele sonho. Lembra? Sonho para mim é semente. Sonho para mim não pode morrer. Sonho não pode morrer. Se você tem uma semente que está nas suas mãos, você precisa dar vida nela. E eu falei, Deus, mais uma vez eu estou aqui. O que eu faço a partir disso? E aí veio um insight sobre o aplicativo Airbnb, e eu falei assim, então acho que é uma nova oportunidade. No momento eu tive muitos receios, mas eu sempre fui uma mulher que ter ideias para mim é executar as ideias. Sim. Quando você tem uma ideia, ela precisa vir para fora. Você precisa tirar de dentro de você, colocar no papel e começar a mensurar como você vai executar. E foi aí quando eu comecei a fazer hospedagem, e dentro dessa hospedagem eu comecei a empreender dentro do Espaço VIP Garden, porque uma noiva me achou. Então, eu tive uma trajetória onde muitas coisas diferentes foram acontecendo. E aí é um pouquinho resumido da minha história, que eu digo dessa forma do seu olhar de empreender. Eu digo que a mulher, ela tem uma sensibilidade muito aguçada, ela tem uma visão, sim, ela tem uma criatividade, você tem uma inovação, você tem uma força, uma coragem, e que muitas das vezes expressa nos momentos mais difíceis da sua vida. É verdade. Mais difícil. Então, é verdade. Ter aquele processo vivido, experimentado, foi o que me trouxe até aqui. Mas, acima de tudo, o que me trouxe até aqui foi uma palavra. Então, se você quer um conselho de começar a empreender, comece com uma palavra. Essa palavra te sustenta, essa palavra te encoraja, essa palavra te dá estratégia, essa palavra te modela, essa palavra te treina, essa palavra te traz uma natureza mais inclinada, sabe? Porque para mim empreender é uma grande oportunidade de você ter mudanças internas profundas.
A gente às vezes Exatamente isso. estava falando muito, né, sobre a gente fica tão preocupada de lançar o negócio. Eu acabei de lançar agora, junto com uma amiga minha, um workshop em Florescer. E qual é a proposta? É você se permitir viver uma imersão consigo mesmo, porque as flores têm elas carregam esse poder de transformar, sabe, o seu ser. Então, quando você vai para um projeto, você precisa entender o que esse projeto ele vai promover primeiro em mim. Não sei se você vive isso direto aqui, né? Isso aí. E é lindo. É lindo, porque quando você passa a sonhar com algo que teve o propósito de mudar você, você entende que essa marca que você vai lançar, que você está entregando para o mercado, sim, é algo que vai mudar vidas. Porque para mim empreender é mudar vidas, é mudar realidade, é mudar ambientes. Uhum. E a cada dia eu vivo essa experiência, sabe? Dentro dos meus atendimentos. E é uma grande oportunidade, né? Coisa linda. De você se encontrar, de você dar destino. Então, para mim, essa minha história fala muito de destinos, novos destinos. Muito lindo. Toda vida que eu escuto, eu gosto muito, eu sou muito de observar as pessoas, né? Eu acho que essa característica, ela vem muito, não da minha mãe, por incrível que pareça. Minha mãe sempre foi muito assim, pensou, fez. Minha mãe sempre foi muito dinâmica, né? Mas essa característica, ela veio muito da minha tia. Eu tenho uma tia que mora com a gente, não, né? Mora assim, modo de falar, né? Porque ela fica mais na nossa casa do que na própria casa dela. Mas a minha tia, ela sempre foi muito observadora. E quando a gente observa as pessoas, principalmente as mulheres, a gente consegue ver um pouco sobre o processo delas, né? Perfeito. E aí, dentro desses processos, eu tiro muitas lições. Muitas lições. Muitas lições. E toda vida que eu falo com alguma mulher, principalmente mulheres que empreendem, você vê que todas elas, sem exceção, a gente vê os desafios que todas passam, não é fácil, né? Toda vida que alguém vem falar comigo sobre, Marina, eu tô pensando de montar um negócio, inclusive eu tô com uma amiga que ela sempre trabalhou a vida inteira, CLT, a vida inteira, legal. E agora ela quer empreender, e é um desafio, né? Pego muitas mulheres assim. É um desafio, Então, o que eu vejo é que muitas das vezes, a gente não se permite viver coisas por causa de medo. Perfeito. O medo é o bloqueio que faz com que a gente já recebeu a palavra, muitas das vezes, a gente já sabe o que precisa fazer. Exatamente. Mas esse medo bloqueia o que a gente precisa fazer. Perfeito. Então, tudo isso aí que você falou, o diferencial para mim, amiga, é ver que você não teve medo. Eu acredito que você teve medo. Tive. Mas você colocou pra frente. Sim. E eu quero até agregar sobre isso, tá? Eu acredito muito também nos processos e eu tive uma referência, né, sobre mulheres que empreendem. Minha mãe era uma empreendedora, né? Eu morava na comunidade e a minha mãe tinha uma tendinha dentro da casa dela. Ai, que lindo. Então, assim, eu via aquela mulher dinâmica, sempre corajosa, indo, né, ousada, fazendo. sabe, criativa. Coisa linda. Então, eu nasci naquele ambiente de uma certa forma. Então, o meu irmão é um mega empresário, ele é muito Coisa empreendedor. Linda. Então, eu nasci nesse ambiente. E não foi nem do meu pai, mas mais da minha mãe mesmo. E eu acredito muito que esse estilo dela encarar a vida, né, me fez também, nos momentos mais difíceis da minha vida, olhar de forma harmoniosa, diferente, porque eu sempre encarei, tipo, chegou, tem algo para cumprir em mim. Então, eu treinava minha mente para que aquele problema ele não fosse um problema, mas fosse a solução que eu daria no decorrer da minha história. Então, quando eu entendi que era o momento de eu transicionar, né, de ser funcionária para encarar um novo desafio com o Fernandes, que era abrir uma nova empresa,
Gente, eu quero que você hoje se encoraje de fato, tá? Não tem nada de romântico, mas o que eu tinha de fato era uma palavra. Mas era só uma palavra, porque o que eu tinha estabelecido no dia seguinte, eu não saberia nem o que eu ia comer. Nós não tínhamos reservas, nós não tínhamos clientes, eu só tinha uma palavra. E essa palavra me tomou de uma tal forma porque eu queria conhecer o desconhecido. Eu queria conhecer aquilo que o meu pai falava para mim. Porque quando não existe uma pessoa que recebe uma palavra não ter a convicção no seu interior. Então eu tinha uma palavra, eu tinha uma convicção. Mas eu também tinha os meus receios, porque eu não sabia como é que seria no dia seguinte. Imagina, 3 crianças, um homem que estava acreditando naquilo que eu estava falando. E eu falei, Deus, eu vou. E foi exatamente o que eu fiz. E no dia seguinte, quando eu cheguei no escritório, que era pouco maior do que esse, eu falei, Deus, o que eu fiz? Na hora, eu peguei ali a palavra e fui me encher da esperança que havia naquela palavra. E rapidamente eu tomei o meu pensamento e continuei a tocar a minha vida. Para você ter uma noção, 3 meses depois, Deus começou a mandar tantos clientes, porque a gente também tinha que honrar com Sim. as nossas despesas após Sim. o término de uma sociedade. Sim. Então, imagina, sem dinheiro, mas tendo dívida. Mas é isso. Mas nós tínhamos uma palavra. E aí ele começou a refazer toda a trajetória dele. Nós tínhamos clientes, nós saímos de bom sucesso. Eu aluguei 3 salas aqui na Ilha do Governador. Eu fiz todo um escritório para o Fernandes, porque Deus me fazia dar honra para aquele homem. Então, quando você caminha por fé, por obediência, você vai ter situações que aos seus olhos é impossível. Mas nós caminhamos por fé. Amém. Nós caminhamos por fé. Então, acho que um dos nossos diferenciais, né, é a cada dia ver o problema como uma grande solução e uma grande oportunidade de glorificar a Deus. E detalhe, nisso tudo, toda a minha família estava sendo reposicionada. É verdade. Então, eu acho que você, empreendedora que está aí, e que muitas das vezes não está conseguindo entender ou ver as suas habilidades, as suas Sim. competências, sabe? A sua autogestão de fazer acontecer algo. Deus está te chamando, Sim. mas você não se acha capaz. Eu também não me achava capaz. Mas eu fui mesmo assim, não me achando capaz. E eu acho que é isso que traz, sabe, hoje um peso para a minha história. Não é o que eu tinha de recurso, Sim. mas é o tanto que eu tinha dele dentro de mim. Amém. E eu te encorajo para isso. Saia da sua zona de conforto, saia da sua zona, sabe, de conformismo, porque uma das coisas que me fez avançar, eu era uma mulher inconformada. E inconformada não tem a ver com ingratidão, tem a ver com aquilo que eu não tenho mais, eu não quero mais viver essa realidade. Sim. Porque eu conheci uma nova realidade. Então está disposto para você uma nova realidade. Amém. Eu vou fazer outra pergunta aqui. Você, na hora que a gente começou a conversar, você falou assim, tem 4 anos que eu meio que implementei, né, essa visão, vamos colocar assim, cristã dentro da minha empresa? Vamos colocar assim? Não sei, se foi exatamente Sim, isso. Desde o início que ele me chamou, eu sempre colocava os princípios dele. Mas sempre foi, eu sempre tinha muito você. Muito eu. Né? Então, essa cultura, ela não passava. Não passava. Né? Tá. Então, a pergunta é, como sua fé influenciou sua decisão de iniciar o seu próprio negócio? Foi porque eu acredito muito que a vida é feita de ciclos e de fases. E quando você começa a empreender, eu não sei, acho que Deus gosta desse negócio, né? Você já aprendeu isso aqui, entendeu, querido? Ai, querido. Eu agora vou te levar para um outro... Agora é uma outra fase. Uma nova fase. Eu já estou em outra fase agora. Isso aí. É uma nova fase. Então, quem caminha por fé também caminha de forma intencional, porque a nossa fé não é burra, gente. A nossa fé é intencional.
Então você vai tendo a percepção dos sinais que vão chegando. Então eu sempre transiciono, mesmo dentro do meu nicho, Sim. mas sabendo que ele está me levando para um próximo nível. Porque ele é incansável, né? Sim. E aí eu creio que essa forma de conduzir, né, também é uma grande oportunidade das pessoas se inspirarem. Por exemplo, agora, além de ter um espaço, né, que atende noivas e famílias, essa é a grande missão do espaço, né? Acolher famílias, dar voz aos sonhos dessas famílias. Então, há empreendedoras, eu canso de fazer eventos para empreendedoras, eu agora também vou dar voz a histórias de casais. Hoje eu estou celebrando o casamento. É uma nova fase da minha vida. Gleice, como é que é isso? Eu tenho que ir, porque ele me chama para fazer algo diferente agora. Então eu acho que esse diferente faz com que você a cada dia gere mais essa confiança, essa dependência, essa intimidade, Sim. sabe? E nisso você vai criando uma cultura dentro daquilo que você tá gerando, Sim. tá promovendo. Então, tiro pelas minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhos e 2 filhas praticamente, elas iniciaram comigo dentro do espaço. Hoje são mulheres que estão tendo o seu posicionamento no mercado, daquilo que elas acreditam que Deus a chamou. Sim. Elas empreendem segundo a luz da Bíblia. Bem, então é toda uma movimentação da minha fé que também gerou isso. Então, eu caminho muito assim, sabe, Marina? Então, isso pra mim e aí eu tenho que ter essa percepção. Mudou a chave, mudou o nível, mudou a fase, sim, mudou o ciclo. Ele quer mais, você pode mais. Por quê? Porque ele é o seu grande mentor, ele te desenvolve, sim, o tempo, sim, todo. Sim. Então, acho que eu olho muito pra dentro, sabe? Sim. Não sei se acontece com você. Sim. Na verdade, eu vejo que tudo vai de encontro a 2 coisas. Primeiro e assim, para mim é o ponto de partida, que é a sua intimidade com Deus, né? Porque dentro dessa intimidade, você consegue ver, ouvir e sentir coisas que nós somos muito imediatistas. Nós somos muito, assim, perfeitos. Muitas das vezes a gente quer as coisas da nossa forma, do nosso jeito. E tem coisas que a gente precisa ouvir um pouco mais o que Deus tem para a vida da gente, porque às vezes a gente quer fazer coisas que não é o nosso momento. Não é a nossa hora, não é daquele jeito, né? Isso. Mas uma coisa que é indiscutível para mim é que Deus, ele trabalha no movimento. É isso. Perfeito. Entendeu? É no movimento. É no movimento. É isso. É isso. Então, assim, não adianta, eu quero fazer tal coisa. Mas não tá desse jeito. Eu converso muito com muitas pessoas que eu bato muito nessa tecla sobre isso, né? Eu quero começar a dar cursos na área da beleza. Mas o meu espaço, ele é muito pequeno e não sei. Eu falei assim, olha, começa com o que você tem. Perfeito. No teu caminhar, as coisas vão sendo ajustadas. Perfeito. Então, o movimento é que faz você se deslocar. E dentro desse movimento, você vai aprendendo situações também, né? Eu vejo que hoje o grande problema, né, de pessoas que estão começando, principalmente a galera jovem, sim, né, é que eles estão muito na teoria. Perfeito. Né? Vê muita gente que deu muito certo, se inspira, vê aquela coisa que acontece, mas não consegue materializar. Então, isso daí, né, vem muito dessa era que a gente está vivendo, vamos colocar assim, dentro de coisas que a gente está vivendo. Tecnologia versus realidade, né? Você vê, essa geração de agora é uma geração que muitos não estão conseguindo, por exemplo, se desenvolver profissionalmente, bloqueiam por falta desse id, vamos colocar dessa forma.
Sim. É muita teoria, pouca prática. Ah, você falou tudo. Você Né? falou tudo. Então, Falou tudo. eu tô muito em concordância com você. E quando eu falo com mulheres, porque é um desafio, Sim. e aí trazendo isso agora para nossa realidade. A mulher, ela tem muitas atribuições. Muitas. A mulher, ela cuida da casa. A mulher, né, se tá com seu esposo, cuida do esposo, cuida dos filhos. Ela se cuida, trabalha. Ela é uma gestora de várias áreas. Então, assim, os desafios, sim, eles são muitos. Mas quando a gente tem esse propósito nessa gestão de coisas que a gente vai fazer, gerindo o nosso tempo, gerindo as nossas prioridades, a gente consegue fazer as coisas como tem que ser feitas. Mas é no teu caminhar, é no teu id que você vai se desenvolvendo. Concordo. Né? E é muito lindo isso. Ó, é muito lindo. E quero agregar com relação a essas duas falas suas. Eu acredito realmente que é no movimento. Eu aprendi isso porque eu tinha uma característica de ser muito perfeccionista. E eu sei, mulher, que você é muito perfeccionista. E muitas vezes você se para porque você acha que tem que ter perfeito. A excelência vem num caminho, a excelência vem na entrega. E como que eu adquiri, por isso que eu falo, novas fases, novos ciclos, novas posturas, uma nova mentalidade. Sim. Então, quando eu criei o espaço, era um ramo totalmente novo para mim, eu não conhecia ninguém da área, mas eu estava disposta a fazer um movimento, porque eu queria ver aquele, vamos dizer assim, aquele bebê isso crescendo. É muito importante. E aí eu entendi, meu primeiro editorial que eu produzi para o espaço, foi muito claro a palavra que Deus me deu e justamente foi sobre essa administração dos recursos. Sim. Porque veio logo aquela passagem, né, da viúva. Você vai com o que você tem. O que você tem nas mãos? Garanto que você tem algo aí valioso, mas só como você fica sempre olhando, como você fica olhando para fora, você não consegue olhar para dentro. Então, naquele momento que eu comecei a gerar esse primeiro editorial, o que eu fiz? Quais são as pessoas que podem cooperar comigo? E eu não sabia fazer, mas eu peguei, chamei uma de cada uma, compraram a ideia e fui. Gente, meu editorial ficou a coisa mais linda. E no final eu tive uma sensação em que ele falava assim: você fez com o que você tem. Então daqui pra frente vai ser assim. Entendeu qual é a dinâmica? Deus é muito didático. Ele é didático. Perfeito. E aí, isso pra mim foi uma quebra de crenças, sabe? E me fez trazer um movimento muito novo dentro da minha jornada. Então eu te aconselho que você olhe pra dentro e olhe ao seu redor. O que eu tinha? Eu tinha uma casa que estava fluindo dentro daquilo que ela tinha para dar para quem estivesse chegando ali. A outra questão em que a gente estava falando é sobre do perfeccionismo, né? A gente se paralisa demais. Muito. E isso impede dos projetos realmente nascerem. Você está cheio de semente dentro de você. Muito. E acaba impedindo o nascimento desse acontecer. Então, é chegado o tempo, é agora, né? Faz acontecer. Empreender é fazer acontecer. E é no caminho, é no processo, é na entrega que a excelência vem. Todas as vezes que eu vou para uma entrega, eu chamo a minha equipe e falo: o que temos que fazer diferente nessa entrega? Então, eu sempre venho com algo novo, porque é uma grande oportunidade. Primeiro, de eu gerar, me superar junto com a equipe algo que é inovador, algo que é criativo, algo que vai surpreender, encantar o meu cliente. E isso vai me exigir mais desafios. É sobre isso, Marina, que eu acredito muito, sabe, nessa questão do movimento. E entender que estamos cheios de coisas que foram colocadas pelo Eterno dentro de nós. Eu vendo isso, sabe, é incrível a gente conversar com pessoas que estão indo para esse mesmo lugar, vamos colocar assim, né? Ninguém é perfeito. Não. Né? Perfeito mesmo só Jesus. Só. Né? Mas quando a gente entende que nós somos imperfeitos, mas que a gente está indo em busca de algo, eu acho que a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Quando a gente, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, o Hugo não era, né, convertido, né? Sim.
E ele tinha uma mentalidade totalmente diferente da minha, em questão de alguns implementações que a gente poderia colocar. Ele tinha muito essa preocupação. Ai, mas, sei lá, acho que se a gente se posicionar mais, eu acho que as pessoas podem não gostar. Isso antes, né? Sim. E eu acho que a postura, né? Eu acho que ela vale mais do que 1000 palavras. 1000 palavras. Às vezes a gente não vai falar, mas a tua postura, o que você defende, eu acho que ela tem que ser maior do que qualquer tipo de fala. Eu acho que quando a gente vê com essa mentalidade dessa implementação, hoje mesmo eu estava conversando com uma colaboradora, eu falei assim, Jesus, ele não é invasivo. Não. Jesus, a gente não tem que colocar Jesus goela abaixo. Isso aí. A gente tem que ser intencional. É isso. Né, no que a gente faz, dentro de pessoas que trabalham com a gente, dos nossos clientes, de olharem pra gente e falar assim, nossa, a empresa dela é algo diferente, tem algo diferente. Tem algo ali que eu já fui no A, B, C, D, Y e não tem isso aqui. O que é isso aqui? É isso. Isso aqui é Jesus. É isso. Quando meus clientes chegam, né, e a gente sempre pede uma prova social e eu sempre pergunto de forma muito espontânea, o que você sentiu? Qual foi a sua experiência dentro do espaço? Cara, assim, para mim é muito rico, né? Rico que eu digo, é muito prazeroso ouvir, porque foi isso que eu falei com a minha filha quando nós estávamos estruturando essa cultura. Eu falei assim, eles precisam chegar aqui e precisam falar que eles são acolhidos. Só que Sim. daí você falar ir para a prática é outra coisa. E eu falei assim, entendeu, Ju, como vai ser a nossa entrega? Então, todas as vezes que eles me dão essa volta, né, esse retorno, esse feedback, eles falam, eu fui acolhido, eu senti paz, Coisa linda. eu presenciei, eu senti alegria nesse ambiente. É algo diferente. Aqui tem Deus. Fala assim, convergimos sobre aquilo que nós estávamos buscando. Coisa Eu linda. falo porque eu cheguei aqui na sua empresa e exatamente o que eu senti aqui. Amém. Entende? Então, é diferente sim. Nós precisamos sermos intencionais nas nossas entregas. Exatamente. Se você está com o compromisso de ser uma empreendedora do reino, essa empreendedora ela tem uma natureza, ela tem uma fala, ela tem um jeito de comunicar, de ser, ela tem um jeito de tocar as pessoas. Então, isso é pra gente uma grande oportunidade nesses dias tão difíceis, aonde pessoas estão realmente desconfigurando tudo e temos a oportunidade, sabe, de revelar a Cristo nos nossos negócios. E não significa que nós não temos metas, não somos organizados, nós temos que ter todo um trajeto para obter crescimento e dar frutos no nosso negócio. Sim. Nós não podemos sermos imaturos dentro daquilo que nós estamos fazendo. Então, precisamos buscar estratégia, precisamos crescer dentro daquilo que somos limitados. Então, nós não fazemos negócio de qualquer jeito. Sim. Não fazemos. Então, precisamos sermos... Eu quero ser uma referência do que eu faço. Quando alguém falar do espaço, eu quero ser uma referência, eu quero ser autoridade sobre o que eu faço. Perfeito. Entende? Você tem que ser uma autoridade aqui sobre o que faz. Exatamente. Você precisa saber que você pode ser uma referência e uma autoridade no que faz. É isso aí. Então, nós não estamos gerando simplesmente negócios para ter um retorno financeiro. Não. Nós queremos deixar um legado sobre o que fazemos. Palavra-chave. Sabe? Né? Legado. Palavra-chave. É isso que eu estou gerando todos os dias. O que isso está permeando sobre os meus filhos, sobre os meus netos? Qual é a cultura? Será que eles vão lembrar da minha mãe fazendo negócio, mas trazendo Deus? Pessoas sendo tocadas nesse ambiente. Pessoas realmente sendo quebrantadas, recebendo esse acolhimento que está tão em falta aí fora, sentindo paz aonde elas vivem num ambiente confuso. Sim, é verdade. Porque não existe esse ambiente ser somente aquilo naquele dia. Não existe.
Quando as pessoas chegam aqui é porque esse ambiente ele é preparado, ele Sim. tem um cultivo. Sim. Existem líderes que são guardiões Exatamente. para que esse ambiente ele possa ser palpável sobre aquilo que eles desejam entregar, Isso aí. que não é só curso. Vai muito além de curso. É isso aí. Então, eu sempre falo, né, com relação... Eu acredito muito nisso. E a gente estava falando sobre a mulher que empreende dentro do seu lar, né? Que você Sim. estava falando, são tantas tarefas, são tantas atribuições, e somos gestores, sim, somos gestores. Sim. Mas eu acredito muito, Marina, que pelo que eu converso, pelo que eu trato, pelo que eu lido, pelo que eu ouço, existem muitas mulheres que elas não ainda se veem com o valor devido sobre esse ambiente que é a primeira instituição. Sim. Sabe? Então eu vejo que elas não enxergam seus valores porque primeiro elas não se valorizam. Elas não conseguem se enxergar na condição de líderes dos seus lares. Sim. Como uma ajudadora, uma auxiliadora, Sim. uma voz naquilo. Sim. Lugar. Uma mulher que dá destino, uma mulher que desenvolve Sim. habilidades, competências, faz a gestão de recursos, gere diversos conflitos durante o dia, forma, lidera pessoas. Sim. Tem projetos que saem, quantos projetos da minha casa que foram desenvolvidos ali naquele ambiente, porque eu dei direção a um filho, eu chamei para que ele pudesse estar enxergando aquilo que ele não enxergava. Então, a nossa atribuição como uma gestora de um lar, como uma líder de um lar, é muito preciosa. Então, se você ainda não acha que não empreende, o primeiro empreendimento começa aí. Então, se veja diferente, sabe? Valorize a entrega tão relevante que você dá todos os seus dias dentro desse primeiro lar. Ali tem uma missão, tem valores, tem uma visão para ser cumprida. Eu sempre fiz reuniões com os meus filhos, eu falava assim, ó, nós temos uma missão, nós temos visão e nós temos valores. Sim. E qual é o propósito, quais são os sonhos de cada um de vocês? Eu acho que eu defendo muito isso porque quando Deus me chamou, Ele me chamou com esse encargo, sabe? Sim. De fazer com que essas mulheres elas se enxerguem com um valor dentro desse primeiro empreendimento. Então, eu tô falando para você que não se enxerga, porque ninguém vai te valorizar se você não se valorizar, ninguém vai te ver se você não se vê. Então, você faz você faz algo único que uma outra mulher não vai fazer. Então, acho que nós fomos retiradas desse ambiente justamente para que essa instituição fosse fragilizada. Então, é tempo da gente... Eu lido com muitas empresárias, engraçado, né? Que elas sempre foram da rua, né? Do mercado, e eu sempre fui do lar. Então, Deus fez aquela junção, porque aquelas mulheres elas não queriam voltar para casa e eu não queria ir para a rua. Eu falei, cara, olha que incrível. Deus me fez me unir com essas mulheres para ambas terem um pouquinho de cada uma. Sim. Porque eu precisava ir para a rua, mas não queria. E ela, quem olha assim, né, pensa que eu já nasci na rua. Não. Eu sempre lutei para não ir para o mercado. Sempre lutei. Pode, né? Cara, é muito doido. Né? É muito doido. Eu sempre lutei para não ir para o mercado. É muito doido. E essas mulheres lutavam para não voltar para casa, porque elas sempre se viam nessa. Isso. E eu falei, gente, isso é perfeito, né? É perfeito. Perfeito, porque uma ajudava a outra. E hoje eu entendo muito bem. Sim. Então, eu tô aqui para te ajudar. Você que não se enxerga, né? O quanto você pode. E eu desenvolvo todos os meus projetos estando dentro do meu próprio lar. Sim. E isso perfeito. Isso né? é tremendo, gente. Porque eu acabei também tendo uma necessidade muito grande de cuidar dos meus filhos. Sim. E eu louvo a Deus por essa oportunidade também, sabe? Então, muitas mulheres, você que precisa cuidar do seu filho, você tem talentos e dons que podem ser extraídos, podem virar negócios. Sim. Sabe? Toda vez que eu vejo essa mulher que tá aqui, toda vida, não tem uma vez que eu não vejo a Gleicia. E ela não está sempre arrumada. Sempre bem. E eu acho isso legal, e eu quero falar sobre isso, porque autoestima, né, é algo que as mulheres hoje, por conta de tantas coisas, né, eu vejo a questão do tempo, né, que
a gente vive na correria. Sim. Correria, fazendo um montão de coisas. Mas se cuidar, sabe? Tipo, eu vou ter um momento destinado a mim. Eu tava outro dia conversando com uma amiga que a gente tava justamente trocando essa ideia sobre o tempo pra gente, né? Sim. E que isso é muito importante dentro da nossa rotina, que a gente possa ter esse momento do autocuidado. Esse momento da gente dizer assim, hoje, agora, eu tenho que fazer algo que me faz feliz. Algo que eu me sinta bem. Porque senão, vou te dar um exemplo. Pela manhã, eu malho. Vou colocar assim, né? Vou ser bem honesta com você. Não é algo que me dá prazer. Sim. Eu faço porque eu entendo que eu preciso fazer uma atividade física. Lógico. Porque eu preciso cuidar do meu físico, né? Do seu tempo, isso aí. Mas não é algo que eu amo fazer. O que eu gosto de fazer? O que eu amo fazer? O que me dá prazer? O que me dá prazer é ler um livro. O que me dá prazer é andar na praia. O que me dá prazer é, sei lá, ir fazer um cabelo. Sei lá, ficar lá batendo um papo com uma amiga, tomando um café. É algo que me dá prazer. Então, eu acho que a gente inserir essa, vamos colocar assim, esse prazer, essa autoestima dentro do nosso dia a dia, é o que faz a nossa vida não ficar tão pesada. Certeza. Com certeza. E eu achei sensacional, porque, você vê, dentro dessa rotina que a gente tem, que é corrida pra caramba, dentro de todas as atividades que a gente desenvolve, você tá sempre bem. Eu nunca vi você, por fora, né, fisicamente, desarrumada, tá sempre maquiada, tá sempre arrumada. E eu acho isso lindo demais, porque não é fácil. Não é. Mas gente grande faz o que precisa ser feito. É isso aí. Ok? Para começar. A outra é, se eu não for a minha prioridade, nada faz sentido. Perfeito. Não vamos ser hipócritas. Então, desde novinha, eu acho que pelo fato também de eu ter tendência, né, a ter um aumento de peso, eu também tive a dádiva de gostar de atividade física. Ok? Marina não gosta, não é muito chegada, mas ela entendeu que tem coisas que ela pode colocar no lugar. Sim. Mas ela entendeu também que agora ela precisa colocar isso como prioridade. Sim. Porque ela tem uma missão a cumprir. Quem tem uma missão a cumprir precisa estar com um corpo. Sim, tem que ter disposição. Com vitalidade, tem que ter ânimo. Isso aí. Você consegue fazer alguma coisa se você não tem ânimo, vontade? Não. Não tem. Então, uma das coisas que a atividade física traz e faz é um ânimo sobre o corpo. Isso aí. Então, e eu sempre fui vaidosa, porque meu pai era muito vaidoso. Não era minha mãe não, gente. Interessante. Não era minha mãe, era o meu pai. Meu pai era muito vaidoso. Então, eu cresci naquele ambiente. Depois eu casei com um cara que era hiper mega vaidoso. Não tinha como não ser diferente. Gente, que legal. E isso sempre foi cultivando, né, a minha prioridade, que era me cuidar. Então, assim, meus filhos eram bem pequenos, muito novinhos. O que eu fazia para não atrapalhar a rotina deles? 4h30 da manhã eu estava na rua correndo. Olha que legal. 4h30 eu estava na rua. Tinha um grupo lá já preparado, eram umas 4 pessoas e nós estávamos ali. Então aquele momento era um momento em que eu falava assim, caramba, eu me amo, eu me cuido, eu tenho esse tempo para mim. É importante. Então o que é importante para mim eu não negocio. Depois eu chegava, arrumava todos os meus filhos, e, né, porque eu tenho 3, e na época eles eram todos pequenininhos, e colocava na escola. E depois eu ia. Isso aí que você tá falando, desculpa te interromper, mas é muito importante, porque a maioria das mulheres que eu converso, quando eu falo sobre atividade física, por exemplo, fala assim, mas eu não tenho tempo. Não. Você tem tempo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Agora, isso aqui é pra você que tá aí assistindo a gente. Seguinte, você precisa fazer a gestão do seu tempo. Perfeito. Ela tá dando um exemplo aqui, que ela tinha 3 filhos pequenos e ela tinha que acordar 4h30 da manhã. Muitas das vezes, pra gente viver o nosso propósito, a gente tem que abrir mão da nossa zona de conforto. Com certeza. Porque é muito melhor eu estar dormindo do que estar Você imagina. na rua, fazendo exercício físico,
Só que quando a gente entende o que precisa ser feito, a gente precisa priorizar. Isso aí. Isso aí que você está falando é muito importante. E essa gestão, ela precisa ser levada a sério porque você, às vezes, você não tem noção que uma gestão dentro dessa área te leva a ter uma gestão sobre todas as outras áreas. Eu ia falar isso. Entende? Menina, é muito sintonia. Então, é muita gente. E é necessário que você entenda isso porque você só consegue executar, fazer, sonhar se você traz energia pra você. Sim. Então eu encontrava na alimentação, eu encontro. Às vezes eu sou muito regrada sobre isso. Ainda mais agora, né? Você vai aumentando a idade, você realmente precisa ter muita disciplina. Então eu sempre coloquei como prioridade a atividade física e a alimentação. Sempre. Perfeito. Então isso me fez ter diversos movimentos. Então, isso era o que me trazia força, ânimo, coragem. E o que você está falando é muito sério com relação... Eu sempre escutei, não, eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Exato. Você não é a sua prioridade. Não, e parece que, tipo assim, a pessoa que faz várias coisas... Eu já ouvi isso também, tá? É uma pessoa desocupada. É bem assim, tá? E não é, gente. É bem assim, tá? E não é. É bem assim. E não é. Então, assim, pra você estar ali fazendo exercício físico, pra você estar fazendo coisas fora do seu trabalho, entendendo qual é o teu propósito, você tá abrindo mão de algo. É isso aí. Ou é do teu sono, ou é da tua zona de conforto. Vou voltar. É muito melhor você estar dormindo do que você estar lá na Praia da Bica, sei lá onde, correndo do nada, no meio do nada, enquanto todo mundo tá dormindo, a vida tá acontecendo ali. Eu poderia decidir. Entendeu? É uma decisão. Eu poderia decidir. É isso aí. Não, eu vou levantar mais tarde. Não, mas eu decidi ser disciplinada porque minha vida era preciosa. Eu sempre fui uma mulher que, como você disse, eu gosto de estar arrumada, eu gosto de olhar e falar assim, não, eu tô bem, eu tô gostando do que vejo. Exatamente. Eu não fico na dependência de alguém gostar do que vê. Eu preciso gostar. Se amar. Eu preciso me amar. Eu preciso realmente olhar e falar, nossa, faz todo sentido todo o meu esforço. Sim. E você acredita que dentro desse contexto, né, eu fui gerando filhas assim. Sabe? É o espelho. Então, isso, gente, não tem a ver só com você. É o espelho. Tem a ver com aquilo que você está construindo O legado. dentro da sua casa. É o legado. Às vezes minhas filhas falavam assim, na época da pandemia, né, que eu me arrumava toda... Era doida, né, gente? Me arrumava toda pra ficar dentro de casa, porque eu tinha que dar mandar pra mente. Mandar pra mente que eu tava, né? Não tava entregue. Não tava entregue. E eu ia pra fazer live. Minhas filhas acordavam assim, gente, minha mãe é doida. Aí eu falei, um dia você vai falar, porque tu vai fazer a mesma coisa. Olha, gente, agora elas estão pagando. Elas já acordam, ficam dentro do escritório, que é dentro da casa, mas toda arrumada. Por quê? Porque elas entenderam o posicionamento da imagem delas. Sim. Às vezes a gente não é intencional. A minha imagem tem que ter um posicionamento. Sim, exatamente. As pessoas quando olham falam assim, poxa... E não tem a ver com soberba, não tem a ver com, sabe, uma altivez, não. Tem a ver com o quanto eu me amo. Sim. O quanto eu entendo que a posição dentro daquilo que eu acredito é importante para tudo aquilo que eu faço. Exatamente isso. Sabe? Então, É exatamente isso. Isso é muito importante, amiga. Ô, Gleice, eu vou te falar. Isso aí que você tá falando é tão sério, é tão importante, que eu falo muito sobre isso, né, com pais, né, enfim. O posicionamento nosso, né, enquanto pais que somos, ele é tão sério, ele é tão importante, porque às vezes o pai, ele fala algo pro filho, e ele olha e fala assim, poxa, mas você não faz isso. O teu exemplo é que vai fazer a diferença, porque você não tá falando, você tá fazendo. Então, isso aí que você tá falando é tão sério. Sim. Que, assim, eu sempre fiz exercício físico. Mas, se perguntar pra mim assim, fora a corrida, que a corrida eu tô amando. Você tá amando, né, corrida, amiga? eu tô apaixonada Olha pela que corrida. legal. E é sobre isso, sobre se encontrando, Mas eu sempre fiz, sempre fiz. Acho que desde meus 15 anos eu malho, também, faço desde minhas os atividades 12. físicas.
E a Vitória, ela pequenininha, eu lembro que a primeira corrida que eu fui fazer, e aí ela, eu quero ir, Vitória, mas lá não tem lugar pra ficar, é muito complicado, é muita gente, tal. A minha primeira corrida que eu fiz, né, de corrida de rua, e ela foi. E eu achei tão lindo, quando eu cruzei, né, a linha de chegada, e ela virou e falou assim, mãe, eu também quero correr. Ai, que bonitinha. Mãe, eu quero ser corredora também. Olha. Então, assim, é lindo ver o Sim. legado que a gente está deixando para os nossos filhos e eles verem, e mulheres que estão assistindo a gente, entenderem que é possível. Total. É possível. Total. Ninguém tem uma vida aqui, gente, confortável. Não. É no desconforto mesmo. No desconforto. É apesar de nós. É isso aí. E acho que Entendeu? o que te move mesmo é qual é o alvo que você tem? Sim. Qual é o objetivo central que você tem? Sim. Porque dentro disso você vai começar a desenhar como você vai chegar e alcançar os seus alvos. Sim. Então é muito importante, sabe, que sejamos mesmo mulheres, né, que liderem pelo exemplo. Essa fase, né, de fazer porque você fala, acabou, gente. Sim. Você só arrasta pessoas, só influencia pelo exemplo. Exato. Pelo exemplo. Exato. Então, seja uma líder intencional dentro da sua casa, seja uma mãe, seja uma empreendedora, seja uma esposa, Lindo. seja uma amiga, sabe? Seja para que você possa ver a grandeza que você carrega. Sim. Então, isso é muito importante. Nada de preguiça, acabou. Nada de preguiça. Acabou. E é no desconforto. É no desconforto. Inclusive, vai ter daqui a pouco uma corrida, né? Sim. E aí, é das Preciosas, né? Você? Sim, vai ter. Preciosas não, da Poderosa. Ah, das Poderosas. É, das Poderosas. Vai ter agora. Isso aí. Mas, assim, é muito lindo. E, assim, o importante é. Isso que você falou é tão sério que quando você tá se cuidando, você tá se amando, você tá vivendo isso, tudo ao entorno daquilo faz muita diferença. É no teu casamento. E literalmente. É com os teus filhos. É dentro do teu negócio. É onde você anda. É pra onde você vai. Perfeito. São coisas que a gente não entende. Mas eu acho que chega um momento na vida da gente que a gente precisa confrontar. A gente precisa se confrontar. Sim. Mas agora a gente vai falar sobre um outro tema. Eu não podia deixar de falar sobre isso. Oi! Liderança e gestão. Nossa. Eu queria te fazer uma pergunta que é muito importante, principalmente para as mulheres que estão nos acompanhando, estão começando agora. E tem muitas dúvidas, né? E uma delas que eu queria te perguntar que conselhos você daria para os outros líderes empresariais, essas pessoas que tinham essas mesmas dúvidas quando você já era cristã, mas você não abordava esses assuntos, né, dentro da empresa. Você falou, eu sempre tive meu posicionamento, mas era meu, eu não externava, né? Esses líderes empresariais cristãos que desejam liderar com base em princípios bíblicos. Vou repetir, confuso. Que conselhos você daria para outros líderes empresariais cristãos que desejam liderar com base em princípios bíblicos? Primeiro, eu creio que definir o seu posicionamento. Entender que, de fato, Deus te chamou para essa missão. E se Deus te chamou para essa missão, você tem que estar com o seu coração, no seu íntimo, com disposição de obedecer. Porque a obediência vai fazer com que você se mova sem medo de não agradar aqueles que ainda não entenderam a visão. Então, o meu conselho é que você tenha uma visão clara. Uma visão clara daquilo que você foi chamada para esse tempo. Sim. Quando você tem uma visão clara, você consegue ter a disposição de obedecer dentro desse novo ciclo que você assume com ele. Porque se você sabe que o seu negócio é para
fazer com que vidas sejam alcançadas, Perfeito. você precisa entender que ter o início de ouvir é a base de todas as coisas. Então, quando eu tenho uma visão, eu passo a ouvir o que o coração do meu mestre tem. E quando eu ouço, eu tenho disposição para obedecer, para que eu possa gerar nesse ambiente os frutos que eu fui chamada. Então, nós temos eu digo que, na época, né, o Fernandes não era, e quando eu fui comissionada, né, sobre esse encargo, eu digo que eu sempre fui fora da curva, tá? Então, quando chegavam as pessoas ali, eram empresários, sabe? Empresários que tinham já a sua fala, os seus conceitos, a sua religião, o que for. Eles chegavam ali, mas eles vinham minha postura. Sim. Você sabe o que acontecia no final? Eles vinham me pedir conselho. Eles vinham desabafar comigo. Porque eu tinha o meu posicionamento, mesmo não sabendo de muitas coisas, Marina. Mas a minha posição era muito transparente. Eu não negociava aquilo que eu fui chamada. Então, eu te dou esse conselho. Recebeu a visão? Passou a ouvir? Tenha disposição para obedecer, porque você vai alcançar muitas vidas. Eu vou falar uma coisa para você. A gente hoje está falando sobre temas tão importantes e tão necessários, porque dentro de tudo que a gente está vivendo hoje, sabe, em todos os lugares, seja na rua, seja na nossa casa, muitas das vezes, ou na nossa empresa, porque a gente atende todo Sim. tipo de gente, né? Ou também dentro da igreja, por que não, né? A gente vê, né, mulheres que se colocam de lado, né? E você vê que todos esses temas que a gente está trazendo aqui, que é uma abordagem super necessária, a gente entende que nós podemos ser mulheres que empreendem dentro de uma visão, mas que a gente precisa ter como prioridade Deus na nossa vida e nos cuidarmos. Sim. Isso é muito importante. Então, dentro disso tudo, a gente fala sobre fé e negócios, a gente fala sobre desafios e superação, práticas empresariais, falamos sobre liderança e gestão. E, para acabar, eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira é: como você busca orientação de Deus ao planejar o futuro do seu negócio? Eu entendo que o Senhor nos conecta com pessoas, né? Então, toda vez que Ele me leva para um próximo nível, eu agora estou vivendo um próximo nível. Esse meu próximo nível precisa de pessoas que já passaram por esse nível. Então, eu me conecto com mentores dentro de cada área. Se for uma área financeira, se for uma área dentro administrativa, se for a questão da própria liderança. Então, eu me conecto com pessoas direcionadas por Deus, porque eu busco isso. Sim. Para que essas pessoas possam me desenvolver dentro de uma área que eu ainda não domino. Então, isso é muito importante, tá? Nós precisamos de caminhar com pessoas. Sim. Nós precisamos identificar quais... E reconhecer que precisa de ajuda. Isso aí, as conexões que Deus faz nessas novas fases. Então, hoje eu tô lançando... eu estou entrando em dois novos projetos. Esses 2 novos projetos eu tenho pessoas diferentes. Para justamente me treinar e eu ser uma referência no que eu faço. Entende? Eu quero ser uma referência do que eu faço. Eu quero levar a marca de Cristo aonde eu for. Se Ele me deu uma marca, se Ele me deu um nicho, se Ele me deu um negócio, se Ele me deu habilidade, se Ele me deu competência, eu preciso me treinar. Se capacitar, Me capacitar. Eu preciso crescer. Isso aí. Para que o nome dele cresça. Isso aí. Não estamos mais no tempo de sermos amadores sobre aquilo que fazemos. Não, e isso é tão sério que você está falando, porque assim, muitas das vezes, e isso me incomoda muito,
é que muitas vezes as pessoas se intitulam como cristãos e dentro dos seus negócios fazem as coisas de qualquer jeito. Isso aí. Excelência é algo inegociável dentro de uma entrega de uma marca, de um produto, de um serviço. É inegociável. É isso aí. O Senhor, Ele ama a excelência. É isso então, aí. se o teu negócio não tem excelência, você precisa rever. Se você vai ver as entregas desses caras hoje que estão no mercado dominando, você vai ver, eles entregam excelência. É isso aí. Produtos inovadores, produtos criativos, produtos únicos. Então, isso é muito importante. Então, eu me movimento assim, entendendo, sabe, Marina? Perfeito. Gleicia, quem são suas maiores inspirações do mundo dos negócios e na fé? Essa foi... Engraçado, né? Eu tenho pessoas que me inspiraram muito e que forjaram essa Gleicia que eu sou hoje, né? Eu tive discipuladores dentro do empreendedorismo. Eu tive a minha mãe, né? Os meus pais foram pessoas que me inspiraram muito. Eu tive o meu próprio marido na época. Eu tive a Vanessa, que foi uma discipuladora que Deus trouxe para me treinar sobre essa visão do reino. Então, é muito fácil você falar de pessoas conhecidas dentro do ramo, mas eu quero ressaltar pessoas que, aos olhos de muitos, nem são vistos e nem se conhecem. Sim. Mas essas pessoas, para mim, foram uma referência dentro da área dos negócios, para me fazer chegar aonde eu cheguei. Então, quero honrar essas pessoas, porque elas dedicaram, sabe, o seu tempo, as suas experiências, as suas vivências, as suas habilidades, os seus dons. Foram pessoas que me esticaram, acreditaram acima de qualquer coisa. E isso é muito importante na nossa jornada. Às vezes você tem uma pessoa tão pertinho do seu lado, que está fazendo tantas coisas, e às vezes você não entende que ele é uma pessoa que está sendo usada para desenvolver toda uma capacidade que está dentro de você e você não enxerga. Então, tive muitas, sabe? Eu, particularmente, tive muitas, e cada uma foi por um tempo, por uma fase. Então, para mim, isso é muito importante, sabe? Então, identifique as pessoas que estão... Assim como minha filha disse, né, que eu sou a mentora dela, eu tenho certeza que você tem o seu mentor do seu ladinho e que é uma pessoa tão próxima. Então, observe essas pessoas, valorize essas pessoas. Elas investem o seu tempo, a sua vida. Elas são leais, sabe? Elas fazem você olhar de uma outra forma, de um outro ângulo, de um novo jeito, com uma nova percepção, um novo sentimento, um novo pulsar, sabe? Então, para mim é muito importante eu lembrar dessas pessoas, porque foi no momento mais difícil da minha vida que essas pessoas pegaram pelas minhas mãos e falaram assim, não, eu tô com você, eu caminho mais uma milha, eu vejo o que você não vê, então hoje eu reproduzo tudo aquilo que um dia fizeram por mim. Sabe? Então eu sou uma mulher que encoraja, eu sou uma mulher que impulsiona, eu sou uma mulher que ativa, eu sou uma mulher que destrava, eu sou uma mulher que empodera no espírito. Eu sou uma mulher que olha e vê muitas vezes aquilo que você não enxerga. Sabe? Eu acho que como empreendedora, sim, sabe? Uma empreendedora sendo uma empreendedora do reino, uma serva, uma filha, nós temos essas características. Nós somos essa mulher que carrega o sopro do próprio Espírito, que fala, tu Amém. És uma ajudadora, tu és uma auxiliadora, tu és uma voz de socorro. Quantos ambientes eu já cheguei sendo uma voz de socorro? Amém. Sabe? Vai muito mais além. Quantas vezes eu parei com funcionários e olhava dentro dos olhos, eles não entendiam nada. Ele falava, como é que você está falando? Eu sou uma funcionária. Eu falei, não, antes de ser funcionária, você é filha. E eu não tenho problema nenhum de lidar com isso, porque às vezes as pessoas acham que você vai sair do profissional para ir pro natural. Não, eu não tenho problema com isso. Eu sei que eu estou ali para executar uma tarefa, uma missão,
e você vai respeitar aquilo que a gente tá desenvolvendo. Tá vivendo, né? Porque uma coisa é certa, a fortaleza, ela tem um propósito que ninguém pode matar. O fato de você sentar, orar, interceder, Sim. não tira a sua autoridade. Pelo Sim. contrário. Sim. Te coloca num lugar de uma líder serva. O que está faltando em nós é entendermos que somos empreendedoras a serviço do reino e que temos essas habilidades que veio para essa missão, essa né? missão, para estabelecer lugares assolados, para lugares restaurados. Amém. Sabe? É sobre isso. Amém. E aí a gente precisa ter uma convicção. E para onde a gente passar tem que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença, amiga. Por fim. E assim, gente, passou rápido, né? A gente fica rápido, conversando, né? E todo mundo chega aqui e fala assim, gente, mas voa. É verdade. Né? Porque é pra ser leve, né? É pra gente estar aqui falando coisas importantes, falando coisas que muitas das vezes as pessoas têm muita dúvida. E acaba que se sentem... A gente vive hoje numa situação que todo mundo acha que sabe de todo mundo, tudo, né? Sabe de tudo. E não é bem assim. É uma eterna aprendizado. É isso. E eu queria que você deixasse aqui que conselho você daria a mulheres que desejam empreender seguindo princípios bíblicos. Eu sempre acreditei, e até hoje, né, eu compreendo que a vida ela é construída no cotidiano. Né? Então, se eu tenho contato, se eu tenho uma relação com o Pai, ele vai começar a modelar os meus pensamentos, os meus sentimentos, e eu vou começar a ter novos comportamentos. Então, convide a pessoa do Espírito Santo para estar com você todos os dias, nos mínimos detalhes. Se você estiver lavando uma louça, você o convide. Te garanto que ele vai começar a compartilhar, dividir com você projetos que estão no coração dele. Mas ele vai também fazer com que você entenda que todos os projetos que nasçam a partir dele sejam fundamentados, alicerçados na base. É onde muitas das vezes nós nos perdemos. Porque nós queremos ver o pronto. Mas tudo aquilo que está sendo construído para baixo é o que vai fazer, de fato, você empreender com princípios. Então, observe os detalhes, sabe? O que você pensa. Está de acordo com seus pensamentos? O que você fala? Engrandece? Agrega? O que você fala durante o dia? Como é que interfere na vida do outro? Será como você se pronuncia? Tem a ver com essa natureza em que princípios tão buscados por você têm sido alinhados de fato? E, gente, às vezes, eu já ouvi uma vez uma pessoa falando assim, não, porque você é crente. Não é porque eu sou crente. Primeiro, porque eu venho de uma educação que os meus pais me deram. Eu tenho uma base. Deus, ele começou a aprofundar sobre o que eu já tinha. Então, a gente precisa parar. Isso é muito importante, você está falando. Porque muitas das vezes eu só coloco, eu transformei porque eu agora estou na igreja. Não. Existe a educação. Né? Existe a educação, existe a sua formação, Sim. Existe, sabe, o que de fato você acredita. Sim. Então, o meu conselho é que você realmente tenha com você a pessoa do Espírito Santo de forma diária, contínua, constante. E aí, automaticamente, ele vai começar a construir com você valores inegociáveis, imutáveis. Isso vai ser leve, isso vai ser enriquecedor, vai ser criativo, vai ser inovador. Você vai ter mais vontade de acessar aquilo que já está disponível. Então, Marina, o meu conselho é esse. A pessoa do Espírito é ela que constrói com você valores imutáveis. E é só você querer abrir o seu coração para que ele faça morada todos os dias. Então, se você está lavando um banheiro, se você está arrumando um quarto, se você está fazendo uma planilha, se você está fazendo uma agenda, chame tudo. E ele vai começar a te constranger sobre coisas que às vezes não está muito alinhada. Mas é isso.
Gente, tudo que a gente falou aqui hoje, né? Nós falamos em tantos assuntos, né? Tantos assuntos relevantes, pertinentes. E tudo que a gente falou aqui está na Bíblia. A gente falou sobre buscar a orientação de Deus, né? Em todos os momentos aqui, a gente colocou como claro, né? E em primeiro lugar, que a gente sozinho, a gente não vai conseguir. Então a gente precisa da orientação do Senhor. Então em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheçam-o em todos os caminhos e ele endireitará as suas veredas. Depois a gente falou sobre trabalhar de forma diligente. Isso. Não adianta você achar, ai, mas eu orei. Gente, mas você tem que trabalhar. Não adianta você só pedir, você tem que agir. A oração é ora, pedir, mas eu tenho que ter ação. Acompanhado do meu pedido, eu tenho que agir. Então, a gente falou sobre trabalhar com diligência, e aí em Eclesiastes 9, 10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. E depois, a gente tem que se empenhar no nosso trabalho com dedicação e excelência, sabendo que está servindo a Deus e aos outros. Perfeito. Quando a gente está trabalhando, né, você que está aí me assistindo, a gente não está fazendo para as pessoas, não, gente. O nosso trabalho, quando a gente dá o nosso melhor, a gente está fazendo para Deus. Exatamente. E isso é muito importante. Depois a gente falou sobre integridade e honestidade. E aí em Provérbios 16, 8 fala: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. A gente precisa conduzir os nossos negócios com honestidade, integridade e sempre agindo de forma ética e justa. Depois a gente falou sobre tratar os outros com respeito e amor. E aí, Mateus 7, 12. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Trate seus funcionários, clientes e parceiros com respeito, compaixão e justiça. Depois a gente falou sobre generosidade, né, e compartilhar. A quem dá liberalmente assim, ainda... Opa, peraí. Calma, voltando. Se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A gente precisa praticar generosidade ajudando os necessitados e apoiando causas justas. Compartilhar seus recursos e sucesso é uma forma de honrar a Deus. Se você está querendo ter um negócio só para si, não tem Deus. Se você está buscando ter um negócio para ajudar o outro, vai ter sucesso. Porque aí tem Deus. Em todos os princípios bíblicos, você quer ter uma empresa porque eu quero ficar rico, mas eu não quero ter colaborador, eu não quero ajudar ninguém. Não tem Deus. Confiar na provisão de Deus. Só um minuto. Saiu aqui. Ô, Hugo, ajeita aqui. É assim, gente. Eu tô com o celular que não é meu. Várias coisas acontecem. É isso. E é isso. E tá tudo bem. Voltando aqui. Essa naturalidade que dá... É isso. Confiar na provisão de Deus. Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. A gente precisa confiar no que Deus vai prover. E essa provisão necessária para o seu empreendimento, não se preocupe excessivamente com as incertezas. Foi o que a Cleice falou inicialmente, gente. Ela não tinha uma certeza. Muito pelo contrário, ela tinha uma incerteza. E ela tinha uma palavra. Mas ela confiou. Ela acreditou. Então, muitas das vezes, a gente só quer trabalhar como a gente estava falando aqui. Perfeito. Mas tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo... Não, gente. A gente só vai conseguir se desenvolver na imperfeição. É isso. Deus está moldando o nosso caráter, Deus está moldando o nosso caminhar. Sabe por quê? Porque se fosse tudo muito perfeito, como que você vai lidar com os problemas?
Se você for ver em todos os versículos bíblicos, né, em todas as palavras, gente, é na incerteza, é na dúvida, é no desconforto, é na dor. Se a gente não passa por um processo, não existe sucesso. Isso tem que ficar muito claro. E por fim, ser um bom administrador. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Administre bem os recursos que Deus confiou a você, sendo responsável, diligente em sua gestão. Somos mordomos, né? Exato. Somos mordomos. Gente, as pessoas hoje, elas estão tentando dizer que acharam, né, vamos colocar assim, que descobriram a roda, mas essa descoberta já veio desde lá atrás. Tá tudo na Bíblia. Quero uma boa dica de um livro para ler. Todo mundo me pergunta isso. Lê a Bíblia. Já leu a Bíblia? É um livro de vários ensinamentos de todas as áreas da sua vida. E dentro de tudo isso, você que está aí me assistindo, que estava com dúvida, incerteza, mas eu acho que eu não sou capaz, mas não tem pessoas para me apoiar, mas eu acho que eu não sou capaz, e vive dentro de um ciclo de infelicidade, de incerteza, não colocando em prática e vivendo os seus projetos com o Senhor. Eu te convido a você ter essa mudança e transformação de vida hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não. É hoje. E sabe por que toda semana a gente traz um assunto aqui? Porque com certeza, como a gente já ouviu aqui, a pessoa ouvir a nossa história e falar assim, é exatamente isso que eu estou passando hoje. E é possível, gente. É possível. Você ouviu hoje de uma mulher que era administradora do lar. E de repente se viu numa condição de ter que administrar uma empresa. Então, será que não é possível? Será que não dá? Ou, o que hoje você tem como base na sua vida que não é Jesus? Para que você não consiga viver de fato esses sonhos que você tem aí, tudo engavetado aí, e não consegue colocar em prática. Exatamente, Marina. Fala em Provérbios que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. A gente só consegue entender, de fato, o nosso próprio caminho quando você busca sair da inteligência e buscar a sabedoria que está contida no temor do Senhor. Amém. E andar nesse caminho é andar com intencionalidade, é trazer às claras como você se encontra hoje, é dar nome àquilo que você não quer dar nome. Para que você possa reorganizar o processo de viver uma nova fase. E não fuja. Se depare com as crises, se depare com os desconfortos, se depare com medo, porque só assim você vai viver um novo capítulo. E detalhe, um novo capítulo colocado, uma vírgula, pelo eterno. E você iniciando uma nova história, que você não tinha capacidade de escrever, mas ele diz que ele, antes disso tudo, já escreveu. Mas ele conta que você entre nesse movimento por ele. Então, o que nós estamos falando aqui é que você gere a partir da dor e dê nascimento aquilo que já foi estabelecido nos céus. A dor é um grande benefício para você entrar no teu processo de gestação e receber o seu novo projeto que está aí às portas. Amém. É isso. Amém. Fique com essa palavra. Amém. Eu não vejo mais a dor te colocando numa condição de vulnerabilidade a ponto de você não ter força, ânimo, coragem. Não. Veja a dor como um grande nascimento. É como uma mulher está grávida e vai chegar um momento que ela vai ter que dar à luz. Dê à luz. Dê à luz. E você vai ver esse grande projeto nascer e dar grandes frutos, não só para você, Amém. mas com muitas pessoas que o Senhor vai te conectar. Amiga, ora pra gente. Amém. 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 Pai, que bondade a sua nos colocar diante dessa mesa, dentro dessa empresa, junto com esse casal, que tem estado à frente, Senhor, de um movimento educacional e que vai atingir gerações.
Amém. Porque sabemos que no coração desse casal está o desejo do seu coração. Amém. E nós estamos aqui, Pai, compartilhando essa palavra, a minha história, as minhas vivências, assim como uma troca da Marina, porque Amém. nos submetemos às dores, aos processos, mas sabemos que estamos caminhando a cada dia para tomar posse das promessas. Então nós queremos declarar que todos aqueles que vão acessar, Pai, esse podcast, que vão ouvir, eles vão ser tocados no seu íntimo, vão ser tocados na sua mente, vão ser, Senhor, ativados, destravados, vão ver novas oportunidades no meio da crise, do desconforto e vão dizer: tamanho é a gratidão que estão vivendo. Amém. Por terem acessado, Glória a Senhor, a Deus. tua verdade, a tua bondade, Senhor. Amém, Por isso Pai. nós dizemos nessa noite: faz o teu milagre em nossas vidas. Amém, Nos Pai. movimenta para que todos possam ver que Amém, temos sim um Senhor. posicionamento diante dessa terra. Amém, Fomos Senhor. chamados, Senhor, para sermos servos dentro dos negócios. Amém, Vamos, Senhor, glória a levar Deus. os teus negócios, Senhor, para os 4 cantos dessa Glória terra. a Deus. E pessoas serão No nome de tocadas, Jesus. curadas, No libertas, nome de vão Jesus. entregar as suas vidas No nome e de vão, Jesus. Senhor, se conectar com o eterno novamente, Pai. Amém. É sobre isso que nós estamos nos movimentando. Amém. E sobre também o Senhor vai multiplicar como você fez na época de José, Senhor. Amém, O Senhor tem trago José para esses tempos. Amém, E Senhor. nós, Senhor, declaramos esse novo tempo para essa casa, Amém, em nome de de Jesus. Amém. Amém. Amiga, foi um prazer ter você aqui Amém. com a Foi pra gente. mim também, foi uma benção. Me chama às vezes, eu amo esse negócio. Você é uma inspiração pra mim. Ah, você também. Você é uma inspiração, assim. E quando o Hugo falou assim: olha, a Gleice vai vir aqui no podcast pra falar com a gente, pra dar uma palavra, eu falei assim: uau, como que eu vou aprender? Porque você é assim, Ai, você tudo também. que você faz, eu vejo assim, o teu capricho, eu vejo que você se dedica e vejo a sua vida, que é uma vida que tá sempre buscando ali, né? Dentro de tantas coisas que você faz, mas o Senhor tá sempre ali com você. Então, eu quero te agradecer pela sua vinda, quero te agradecer pela sua palavra. Ai, E eu meu tenho Deus. certeza que a gente vai receber muitos testemunhos Amém. através da sua palavra. Muito obrigada. Tá? Conte comigo, eu tô aqui para servir vocês e eu também te admiro demais, sabe? Pela garra, pelo coração doador, pela essa mulher que sempre tá com uma energia lá em cima e mesmo em meio a tantas situações adversas que tem pessoas que nem conhecem, assim como é na minha vida, mas a gente entendeu, né, que ele é o nosso tudo, ele é o nosso louvor, ele é a nossa graça, a nossa bondade, a nossa misericórdia. Então, obrigada, porque você tem sido uma inspiração na minha vida. E continue tocando jovens, Amém. continue tocando famílias, Amém. que você viva a plenitude do teu chamado. Amém. Eu Amém. declaro isso em nome de Jesus. Amém. Linda. Gente, ó, você que tá aí me assistindo, seguinte, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativa lá o sininho para você estar sempre recebendo as notificações de tudo que tá acontecendo aqui, inclusive dos vídeos novos. Outra coisa também, a gente deixou durante todo o podcast o QR Code da Gleice lá para você estar conhecendo o espaço, indo lá conhecer o espaço VIP Garden. Gente, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Daqui a pouco vai ter novos projetos lá, vai ter casamento, vai ter muita coisa boa lá. verdade. Então vocês têm que ir lá também no Instagram, já tá aqui na tela, mas vocês têm que ir lá no Instagram, vai lá também, curte, comenta, compartilha, segue o Instagram para você estar acompanhando lá as notícias. E ó, depois também vocês me contam aí, se vocês foram lá, comentem aqui tudo pra gente, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima.